Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, bem-vindos aqui ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva para ajudar o canal a crescer, né, o nosso projeto aqui a crescer. E vamos aqui à análise do mercado. Então pessoal, primeiramente começando com as ações, tá? Hoje aqui a gente vai falar um pouco mais do mercado de ações e vamos falar também sobre o mercado cripto e a descapitalização com probabilidade de 80% de sair de 800 bilhões e fazer uma grande descapitalização, reduzir, voltar para 300 bilhões de dólares aí o mercado. Graficamente é possível detectar isso, essa chance. Então o Dow Jones, pessoal, ele está aqui em cima do muro em relação a essa resistência, conforme eu alertei para vocês. Esta resistência aqui, ela precisa ser rompida legitimamente, porque nós temos esse sinal Eagle do nosso método e tem probabilidade de 80% de fazer, né, a terceira onda. Fez a primeira, a terceira aqui, né, que é a onda 3, a segunda onda no caso chamada de onda 3, e tende a fazer a onda 5. Essa onda 5 só vai ser eliminada se houver o rompimento legítimo aqui, que é um tipo de rompimento, no curso eu explico, é um pouco complexo explicar aqui como que é esse rompimento legítimo. No momento não tem um rompimento falso. E se fechar a semana assim, é um arame de topo. Provavelmente ele vai respeitar essa resistência para corrigir e não ocorrerá o rompimento legítimo aqui. O que fazer operacionalmente no mercado de ações americano? No caso, medidas operacionais para operações de holding, buy and holding, ou operações de longo prazo, fundamentalistas, operações fundamentalistas em ações americanas. Ter cautela na compra. Comprar agora não é bom porque está na alta. Daí quando corrigir, você vai acompanhando. O meu método permite isso, né? Estratégia gráfica que permite saber até quando vai parar a correção e comprar muito pouco, porque comprar pesado aqui fica um pouco complicado. Agora, se romper legitimamente, daí ocorrer a correção, após ocorrer a correção, você nunca deve comprar na alta, daí você compra pesado aqui, ou um pouco mais, não tão pesado, porque daí tende a entrar em tendência de alta mesmo o Dow Jones. Por enquanto não tem isso. Por enquanto, a probabilidade maior é de baixa, e a medida operacional que deve se ter em relação à probabilidade demonstrada até o momento é essa, ou seja, não comprar pesado. A maioria das bolsas do mundo, algumas reverteram para a tendência de alta, outras também estão parecidas com o Dow Jones, né? Ou quase parecidas, e as medidas operacionais na maioria das bolsas do mundo também é a mesma aplicada para o Dow Jones, a maioria, tá certo? O Ibovespa, aqui no Brasil, posso estar comprando pesado as ações? Sim, visto que na época das eleições deu lá o sinal Eagle, né? Na época das eleições eu passei aqui no canal o sinal Eagle que ocorreu, né? E a probabilidade era para ir para os 127 mil pontos, acabou a eleição e foi sabotado. Mas o sinal ele ainda está é válido ainda, ele só será invalidado se romper esse fundo legitimamente. Não precisa ser legítimo, né? É só romper aqui esse fundo e o nosso sinal será desativado. Mas se romper esse fundo aqui também, esse pivô de alta pela teoria dos pivôs, ele vai ser neutralizado, né, por uma onda que neutraliza rompendo esse fundo. E essa onda 1, ela tende a culminar num pivô de baixo. Certo? Então essa onda azul, que é chamada de neutralizador, no caso nessa circunstância aqui de pivô de alta, né, ela tende a fazer esse movimento aqui. Então se romper esse fundo, daí você já pode parar de comprar ações para longo prazo. E para fazer trade, você opera vendido no aluguel de ações aqui na Bolsa Brasileira. Mas por enquanto, para longo prazo, você pode estar comprando, tá? Para fazer trade, comprado ou vendido é complicado para swing trade, né? No Ibovespa, para operar com mini índice. Você pode estar se arriscando a operar vendido no mini índice, visto que a gente tem aqui um padrão similar a uma pinça de topo, né? O tweezer top, que é um padrão de baixa justamente aqui nesse topo, que é o topo que sustenta a tendência de baixa aqui do diário. Então o diário já está em tendência de baixa, tem essa pinça de topo e a probabilidade é tentar fazer uma tendência de baixa. Então
você pode estar tentando operações vendidas, mas você tem que estudar, tem que ver se o seu método se encaixa nisso aqui, mas a probabilidade é tentar desabar, tá? Mas para longo prazo ainda compra cautelosa é viável para o mini índice. Agora, pessoal, a gente tem a situação aqui do mercado de criptomoedas, da qual graficamente vocês sabem que é possível acertar os movimentos do mercado. Então é possível graficamente até 6 meses, né, eu acertar grandes movimentos de baixa e grandes movimentos de alta. Então isso me permite surfar, fazer trades nisso. E se eu sou fundamentalista e tem algo que tem um valor intrínseco lá no futuro e o preço está barato, eu posso estar comprando no momento certo por meio desses acertos de até 6 meses de tempo. Que eu consigo fazer, provo aqui nas minhas redes sociais, isso, etc. Né? Se está barato qualquer criptomoeda, Nano, Bitcoin, etc. Mas a probabilidade é continuar a caindo, então eu não vou comprar mais mesmo estando barato em relação ao futuro. Eu vou comprar pouco, né? Eu vou estar comprando pouco por causa disso. E daí quando a tendência de baixa tende a parar, daí eu compro pesado, mesmo no fundo do poço, porque ela tende a reverter, né? Então o gráfico ele permite eu saber o timing certo para comprar, tá certo? Ele permite saber o timing certo para comprar. O que nós temos aqui no mercado de criptomoedas é um sinal de descapitalização via gráfico. Leandro, mas pelo gráfico é possível acertar isso? Pelo meu método, que tem base científica nos números Fibonacci, padrões Fibonacci, e o mercado financeiro ele é regido pelos números Fibonacci, segundo a minha teoria, e é por isso que esse método, estratégia gráfica, funciona em qualquer mercado do mundo, em qualquer mercado que for surgir, porque se tem liquidez, o Fibonacci tende a agir ali, o meu método, né, e outros métodos que também são derivados de Fibonacci tendem a se encaixar na direção e força que os mercados fazem e conseguem acertar seus movimentos e lucrar. Claro que depende de muita coisa. Mesmo que você saiba tudo isso e tenha tudo isso em mãos, precisa de mais ferramentas para que você consiga ganhar dinheiro. Então é complexo. Mas o meu método ele já tem tudo isso. Tá? Então no gráfico de capitalização, então a gente tem 800 bilhões, aí, 820 bilhões capitalizados no mercado de criptomoedas. Dê um sinal Eagle aqui com 80% de probabilidade de fazer o fractal. E tem aquelas 5 ondas, né? Já fez a primeira onda aqui e tende a fazer a terceira e a quinta onda. E se tiver força na quinta onda, poderá fazer a sétima. Então, se está 800 bilhões, o gráfico indica que por 6 meses é possível fazer uma tendência de baixa com pelo menos essas ondas, tá? Saber o tamanho dessas ondas exatamente, não tem como eu saber. Tem como eu acompanhar, mas eu sei que pode desvalorizar e sei que pode desvalorizar bastante. Né? Já que a gente tem um padrão aqui, por exemplo, eu tenho uma onda de baixa, rompendo de cima para baixo da 89, que é a média azul aqui, e dando o sinal Eagle aqui com um movimento de repique pequeno. Se fosse um movimento de repique grande, então teria menos força, mas como foi pequeno, foi cerca aí, deve ter sido uns 25, 30% da retração de fibra aqui, tô de olho aqui, né? Fazendo de olho aqui. Daí, então tem mais força. Então, só isso já indica, deu o sinal que tem chance de fazer isso aqui. E você tem ainda esse padrão, essa proporção aqui de onda de baixa e alta e corretiva, que indicam força para fazer uma grande tendência de baixa. Então, os 820 bilhões que está injetado no mercado de criptomoedas tende a sair, as pessoas tendem a tirar para, né, fazer uma grande tendência de baixa. Até onde vai não tem como eu saber, mas tem como saber que pode ser uma grande tirada do mercado de criptomoedas, né, de dinheiro. E se vai sair dinheiro do mercado de criptomoedas, obviamente as criptomoedas vão desvalorizar. Tá? Então o Bitcoin ele tende a desvalorizar mais. E a gente tem esse sinal de descapitalização do mercado de cripto em geral. E a gente já tinha o sinal Eagle aqui no Bitcoin indicando que ele já estava em tendência de baixa, da qual, quando rompeu esse fundo aqui, eu já paralisei as compras e a gente voltou a comprar aqui muito pouco, porque tem chance de cair mais. Então a gente vai comprar aqui porque está barato.
mas existe uma chance maior de cair mais, de ir lá para os 10.500 só na terceira onda, e vai ter força para fazer uma quinta onda que tende a ir, obviamente, abaixo de 10.500 dólares. Tá? Então, nessa situação, né, o que fazer? A gente tem a situação da quebra da FTX, tem também a situação, o site estava aqui, que é da BlockFi, que também é uma exchange. Ela deve lá obrigações de mais de 1 a 10 bilhões e ela só tem em caixa 257 milhões. 257 milhões para pagar obrigações que valem de 1 bilhão a 10 bilhões. Tá nas notícias aí, daqui a pouco vai sair aqui no Brasil, se já não saiu, tá? No Bitcoin Magazine, lá no Twitter do Bitcoin Magazine já saiu isso aí. Então a gente vai começar a ver exchanges, né, caindo no pente fino aí do mercado e se revelando e quebrando, e muita gente que está com dinheiro nessas exchanges vão ficar com o dinheiro preso. Então fazer trade, pessoal, nesse momento é uma situação perigosa, né, porque a situação que a FTX mostrou, né, manifestou, o acontecido com a FTX tende a desencadear uma quebra em várias exchanges, né? E a gente já tinha, antes disso tudo acontecer, o mercado apontando para baixo. Então quem é profissional não precisou saber reagir agora, né, a parada de compras, etc., com a quebra da FTX e talvez a possível quebra de outras exchanges. Ele já sabia antes, graças ao quê? Graças ao gráfico de médio prazo. Em 6 meses eu consigo acertar grandes movimentos de baixa. Então quando tiver uma crise no mercado, o porquê da crise vai acontecer, né? O gráfico aponta uma tendência de baixo e lá no fundo do poço ou no meio da crise aparece o porquê. Só que eu já tomei a atitude antes, parei de comprar, né? E não precisei saber o porquê da crise, nem adivinhar o porquê dessa crise ocorreria. Então o gráfico de médio prazo permite isso. E tem gente que condena o gráfico. É porque é muito difícil usar o gráfico. Saber estratégia, montar estratégia sobre os gráficos é muito difícil. Felizmente, né, em 16 anos eu consegui descobrir uma tática e que funciona. Tá certo? Bom, se o mercado tende a descapitalizar, se o mercado tende a desvalorizar, o que eu vou fazer com as minhas criptomoedas? Gurus, youtubers aí com milhares de inscritos estão dizendo, o mercado vai cair, meu amigo. O mercado vai desvalorizar, então as criptomoedas que você está negativo, venda elas. Não tire a sua exposição a elas, né? É o que estão falando por aí. Então, meu amigo, quem seguiu esse conselho no hacking da MTGOX, estava negativo, comprou criptomoeda, sei lá, comprou lá Dash, comprou Bitcoin, aí teve o hacking da FTX, daí todo mundo começou a cair nessa onda. Vai desvalorizar muito porque teve o hacking da FTX, já está desvalorizando. Vou vender com prejuízo para ficar ali muito bem, né, com alguns cacos ali do meu prejuízo, né, e ficar com alguma coisa. Aí o que acontece? Mesmo quando começar a subir, esse pessoal vai dizer, não, tá subindo, mas caiu muito, então vai cair mais. E mesmo que suba e dê indício de que vai subir, numa crise a gente sabe que sobe um pouco para depois desabar mais. Então o pessoal que vendeu prejuízo, ele não vai comprar nessa alta, ele vai achar que vai acontecer isso aqui. Só que ao invés de acontecer isso aqui, acontece isso aqui, ó. E daí o Bitcoin vai para 60 mil e o cara se lascou porque saiu da criptomoeda e token que tem fundamentos. E mesmo se ela desvalorizar 80%, dentro de 5 a 10 anos ela tende a te dar uma fortuna porque tem valor intrínseco, tem fundamentos e ela se recupera. Tá? Claro que não é garantido, mas essa é a probabilidade. Então, é até aceitável num momento como esse, as criptomoedas que você teve lucro, você está no lucro, não é para você zerar toda ela, né? Você zera uns 20%, né? Digamos que você comprou, sei lá, Solana, daí a Solana você comprou, sei lá, você comprou a Solana por R$2, daí ela foi para 100 e pouco, daí teve essa desvalorização, daí agora ela tá, sei lá, acho que deve estar uns $15, né? Você pode vender uns 20% das suas Solanas aí para fazer um lucro. A mesma coisa você faz com outras criptomoedas que você está no lucro. Então você zera uma parte que está no lucro,
para você fazer um lucrinho ali, né? E nesse desabamento que tiver, o lucro que você teve, você pode estar comprando criptomoedas com fundamentos no abismo, no fundo da crise, né? Então você pode estar fazendo isso ou guardar esse dinheiro, montar uma reserva de emergência ali para você, se você quiser, se você está passando alguma dificuldade. Método de Graham. Vou comprar uma criptomoeda para longo prazo. Regra, e não vou vender ela, uma criptomoeda não, um ativo, né? Um ativo para longo prazo, que tem fundamento, que está bem abaixo do valor intrínseco, tem uma margem de segurança boa. Mesmo método do Warren Buffett, né? Mesma filosofia do Warren Buffett. E só vou vender, eu vou ficar na carteira com ela por pelo menos 10 anos. Se ela atingir o valor intrínseco antes, você pode zerar, obviamente, né? E não vender porque o mercado está caindo. Então, comprei criptomoedas que têm fundamentos, que funcionam, né? Por exemplo, a Nano. Digamos que o mercado cai, o Bitcoin vai para 5 mil e a Nano vai para 2 centavos. A Nano continua funcionando? Continua. Então, os fundamentos dela estão intactos. Você deve continuar mantido em Nano e deve comprar a Nano por 2 centavos, fazer o preço médio ali. É isso que fundamentalista faz. E a gente tem um monte de guru recomendando para você zerar altcoins e tokens que têm fundamentos, porque indo contra a regra de Graham, o mercado está caindo, o mercado vai cair, vou vender por causa disso. Suicídio, operação kamikaze, suicídio que você está fazendo. Daí vai acontecer do mercado indicar que vai subir, você não vai acreditar, o mercado vai bombar, vai explodir e você não vai conseguir comprar. Daí quando tiver a manada toda alegre, hypada, já está caro demais. Você caiu no erro que acontece com a maioria, que é comprar, né, num ponto, vender na baixa, né? Então se você comprou aqui já está com prejuízo, né? Não consegue comprar aqui porque você não consegue acreditar que vai parar de cair, né? E daí você compra na alta de novo para tentar lucrar e depois o mercado desaba de novo e você fica nesse ciclo até morrer definitivamente. Então é o que a internet aí, né, os analistas agora estão, eu estou vendo a maioria tende a cair nisso aqui, né? Tende a cair nisso aqui. Agora a melhor medida é, você que é holder, tem coisas com fundamentos, o que você lucrou, você pode estar zerando uns 20% para fazer um lucrinho, uma reserva de emergência, caso você precise. Ou mesmo que você não precise, numa situação como essa, é aceitável você zerar uma parte, nunca toda a criptomoeda. Se você está com dificuldade, né, e você está sem emprego, e você tem as criptomoedas, as que você tem lucro, você pode zerar mais até, porque daí já é uma questão de urgência. Né? Mas aquilo que você está com prejuízo, você não deve zerar. Né? Porque vai acontecer de você vender na baixa com prejuízo, não vai conseguir comprar no final da baixa, não vai conseguir acertar o final da baixa e vai comprar no hype, vai tentar comprar no hype de novo com prejuízo lá no topão, depois de estar muito mais caro. Você tinha 100 criptomoedas, você só vai conseguir comprar 3, 4 e vai tomar um prejuízo lascado, tá certo? Então é isso que tende a acontecer no mercado cripto. Mas eu estou aqui dando os meus argumentos, baseado no valuation de Benjamin Graham e Warren Buffett, adaptado para o mercado cripto. Funciona essa minha estratégia por causa disso aqui, cara. No grupo secreto de sinais, a nossa carteira, né? No grupo secreto de sinais, sala de sinais, né? Zerado o risco. Para quem entrou em 2017 comigo e seguiu o meu método, zerou o risco. Né, deu os 1000% projetado em praticamente toda a carteira, para quem comprou em um certo ponto, e teve alguns acertos. A Binance Coin foi acertada os 10.000%, né, compra a $5 e foi para $500. Compramos menos porque esperávamos entrar pesado na Binance Coin a $1. Muitas coisas chegaram a $1, mas a Binance Coin não. Mas mesmo assim teve esse lucro e o pessoal ficou com um risco zerado. Então isso aqui não é um método teórico, isso aqui funciona, né? Então existem essas táticas, essas armadilhas e, né, eu dou aqui esse tipo de coordenada para você, tá certo? Então, para a gente finalizar, pessoal, só alertando vocês, o grupo secreto de sinais ou sala de sinais, né, não é bem uma sala de sinais, é um grupo no Facebook e Telegram, onde eu passo sinais de trade e para
E a minha carteira de criptomoedas está lá. E eu indico o que fazer, o quanto comprar, quando comprar na hora certa, a quantidade de comprar, o que comprar mais, o que comprar menos, se é pra zerar ou não. É tudo coordenado ali para você ter esse resultado que já foi feito, né, ao longo aí de cerca de 5 anos de criptocarteira que existe. Só que hoje o grupo ele é 100% relatório e posts, para eu ter mais tempo de estudar, então não tem mais vídeos, videoaulas, análises ao vivo, não tem. Então é muito barato hoje, menos de 19 mensais dá para fazer pro pessoal, tá? Então você quer entrar pro grupo, quer participar, links na descrição, muito barato aí, quem ganha Bolsa Família, quem ganha salário mínimo, tem condições de pagar isso aqui, e é uma coordenada que vai ajudar você a fazer a coisa certa no mercado cripto, principalmente, né? E é isso. Então, links na descrição, se inscreva no canal, ajude no crescimento do projeto compartilhando. Muito obrigado a todos. Até mais.